2 astrônomos medíocres descobrem que em poucos meses um cometa vai destruir o planeta Terra. A partir daí, passam a alertar a humanidade do perigo que se aproxima, mas ninguém leva eles a sério. Políticos estão preocupados com eleições, empresários com lucros e a população está mais interessada em fofocas do que no fim do mundo. Essa é a sinopse do filme Não Olhe Pra Cima, uma sátira que reflete muito bem a realidade que vivemos. Há décadas, cientistas nos alertam, mas seguimos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Só que a crise climática não é uma ficção, e estamos em um momento crítico. A cada dia, nos aproximamos dos pontos de não retorno. Se os ultrapassarmos, mudanças irreversíveis vão acontecer no sistema climático da Terra. Há previsões mostrando boa parte da Amazônia em risco de colapso. Então, já que é uma área em risco de colapso por causa do clima, se você começa a abrir estradas, formando espinhos de peixe, desmatamento, etc., esse aumenta muito a chance da floresta colapsar. Todos esses elementos, eles têm pontos de não retorno, então eles poderiam sofrer uma aceleração da mudança, e isso causaria um colapso deles e desestabilizaria o clima, o planeta Terra, né? Então, contribuiria para acelerar o aquecimento global e possivelmente levar o planeta como um todo para um ponto de não retorno do planeta, né? Ao longo dessa temporada, falamos sobre saúde única, lixo, ar, água e desertificação. Conversamos com especialistas para entender como as nossas ações impactam o ambiente e os efeitos da crise climática na vida dos brasileiros. Mas ainda não falamos sobre uma das questões mais importantes quando o assunto é mudança climática: os pontos de não retorno. É só buscar pelo termo na internet que surgem inúmeras matérias, estudos e vídeos. Mas o que são exatamente esses pontos e por que não podemos ultrapassá-los? Documentários do Canal Saúde. Apresentação: Ana Cecília Prestes. Episódio de hoje: Ponto de não retorno, o limite climático que não podemos ultrapassar. Quando comecei a pesquisa para a produção dessa temporada, 2 termos chamaram a minha atenção. O primeiro é o Antropoceno. Seria uma nova época geológica moldada pelos seres humanos. É uma ideia defendida por diversos cientistas de que as ações humanas estão mudando a Terra e seus processos em uma escala muito maior do que a combinação de todas as forças da natureza. É um conceito que ainda está sendo debatido, tanto porque cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre quando essa nova era geológica teria começado. Mas também porque o termo antropoceno se refere à palavra grega anthropos, que significa ser humano genérico. E pesquisadores criticam a tentativa de tornar todas as pessoas igualmente responsáveis. Eles questionam se não seria o caso de explicitar que o homem ocidental e um certo sistema econômico são os responsáveis por se ultrapassar os limites biogeofísicos do planeta. Existe uma sociedade de geologia que define quando que são as épocas e quando que elas mudaram, e elas não concordaram recentemente de que estamos no antropoceno ainda, porque teoricamente não há evidência suficiente de que modificamos a geologia do planeta suficientemente. Mas, bom, do ponto de vista vários outros pesquisadores que, do ponto de vista, por exemplo, da ciência do clima, das ciências ambientais, não tem dúvidas de que nós modificamos completamente o planeta Terra e que podemos dizer que vivemos um antropoceno e assim, essa é a ideia de antropoceno, mesmo que não seja reconhecido como uma época, ele continua sendo usado como para descrever esse momento em que nós humanos estamos modificando totalmente o planeta, né?
Esse que você ouviu é Bernardo Flores. Biólogo de formação, o pesquisador brasileiro quis entender mais a ecologia e foi fazer pós-graduação no tema no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Por anos, foi pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje em dia, ele estuda a equidade dos oceanos e outros ecossistemas em colaboração com a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E ele também é pesquisador colaborador do Instituto Juruá, em Manaus. Fui conversar com o Bernardo para entender o segundo termo que chamou a minha atenção: os pontos de não retorno. Se você pesquisar por esse termo, o nome de Bernardo logo aparece. Ele liderou um estudo sobre o tema que foi publicado na revista Nature. Mas para entender o que são os pontos de não retorno, precisamos dar um passo atrás e primeiro compreender como funciona o sistema climático da Terra. O nosso planeta é um sistema complexo e interconectado. Os oceanos, as florestas, as geleiras, a atmosfera, tudo está ligado em um equilíbrio delicado. Quando interferimos demais em uma dessas partes, podemos desestabilizar o sistema todo. E é isso que os cientistas chamam de tipping points, ou pontos de não retorno. A explicação científica para o termo é complexa. Ele é inspirado na física, que descreve quando sistemas dinâmicos mudam abruptamente de comportamento. Mas podemos facilitar pensando no nosso próprio corpo. Uma pessoa jovem tem muita resiliência e, conforme envelhece, ela vai perdendo essa força. Em algum momento, essa pessoa fica tão fragilizada que pode sofrer e até morrer por qualquer gripe ou queda. Ou, por exemplo, você está em um dia com ótimos acontecimentos. Você está em um estado de bom humor. Mas, de repente, você perde o ônibus, espera por 1 hora, começa a chover e você não tem como se proteger. Seu humor muda, você fica estressado. A partir daí, tudo se soma ao estresse e é praticamente impossível voltar ao estado anterior. Voltando aos termos científicos, você substitui um ciclo de retroalimentação, o bom humor, por outro, o estresse. No caso de um ecossistema, você pode ter uma floresta ou um ecossistema de vegetação aberta. No caso, nesses outros casos, uma economia, você pode estar aprisionada na pobreza ou num estado mais rico. E esses estados eles se mantêm por essa retroalimentação positiva. Sempre há um mecanismo de retroalimentação aprisionando o sistema naqueles estados. E então o ponto de não retorno é quando aparentemente não tem muita mudança. E no caso específico da Amazônia, a Amazônia parece estar sendo desmatada, ela está mudando gradualmente, mas de repente todas as mudanças se aceleram muito. E a gente cada vez mais vai ficando impossível de evitar a mudança que está acontecendo, A gente perde o controle total. Então é muito importante identificar que existem esses pontos, que ele está se aproximando, que é o que todas as evidências indicam que a Amazônia se aproxima de um ponto de não retorno. Nesse episódio, vamos falar principalmente sobre o ponto de não retorno da Amazônia. Mas antes de entrar nele, é importante trazer alguns outros. O número de pontos de não retorno varia, mas gira em torno de 20. A segunda versão do relatório Global Tipping Points, lançada em 2025, explica que os recifes de corais de águas quentes estão ultrapassando seu ponto de inflexão térmico e sofrendo uma perda sem precedentes. Isso afeta cerca de 1 bilhão de pessoas e 1/4 de toda a vida marinha. Os recifes de corais estão morrendo de forma generalizada, e esse é possivelmente o ponto que já ultrapassamos. Outros pontos de não retorno que preocupam são o derretimento irreversível das camadas de gelo polares, o colapso das principais correntes oceânicas e, é claro, a ruptura da floresta amazônica. Isso porque em alguns lugares o ponto de ruptura parece já ter chegado. Nós temos uma região chamada Arco do Desmatamento, que é onde a fronteira agrícola avança sobre a Amazônia. São 500 mil quilômetros quadrados de terra com os maiores índices de desmatamento da região.
Nessa área, a situação parece que já é irreversível. Como o ritmo de desmatamento não para de subir, não é difícil imaginar que, logo logo, chegaremos à porcentagem que causa o ponto de ruptura. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela se estende por 8 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. São cerca de 6,74 milhões de quilômetros quadrados. Aproximadamente 60% da área total da floresta fica no nosso país. A Amazônia abriga mais de 10% da biodiversidade terrestre do planeta. Armazena uma quantidade de carbono equivalente a 15 ou 20 anos de emissões globais de CO2 e ajuda a estabilizar o clima da Terra. Mas o estudo que Bernardo liderou aponta que nos próximos 25 anos, de 10 a 47% da Amazônia pode chegar a um ponto de não retorno. Ou seja, se continuarmos ignorando as mudanças climáticas, até 2050 podemos ter o colapso parcial ou total da floresta. Esse ponto de não retorno na escala da Amazônia como um todo, né, pensar que a Amazônia inteira pode sofrer um colapso, ele só existe principalmente por causa de um mecanismo-chave, que é a interação entre florestas e as chuvas, que a gente chama o mecanismo de retroalimentação floresta-chuva, em inglês o feedback, né, floresta-chuva. O sistema amazônico recebe umidade que vem do Oceano Atlântico. Então, a superfície do Oceano Atlântico evapora e essa água, essa umidade que se acumula na atmosfera, ela entra no continente e no sistema amazônico pelos ventos predominantes na região, que são ventos alísios, então eles vêm na direção de leste-nordeste e eles entram no sistema amazônico. E essa umidade forma chuvas e precipita. Então essa chuva cai nas regiões mais próximas da Amazônia e do Oceano Atlântico. Se não fosse a floresta, uma parte dessa água iria apenas evaporar, e o resto do continente seria muito mais seco do que ele é. E assim como acontece em outras partes do mundo, não existiria a floresta tropical. Mas como existe a floresta, a chuva é reciclada pelas árvores, que fazem uma função chamada de evapotranspiração. Funciona assim: a água que está no solo, que caiu das chuvas, é puxada pelas raízes de cada árvore e depois transpirada pelos seus troncos por pequenos vasos microscópicos. Essa água chega nas folhas e de lá retorna para a atmosfera. As árvores fazem isso para realizar a fotossíntese, que é a fonte de obtenção da energia das plantas. Mas para fazer a fotossíntese, é preciso trocar essa água por moléculas de gás carbônico que estão na atmosfera. Então as árvores absorvem gás carbônico em troca de água, e esse processo faz com que a umidade retorne para a atmosfera e continue a sua viagem, primeiro em forma de nuvens e depois em forma de chuva para dentro do continente americano. Então as chuvas da Amazônia são formadas em grande parte pelas árvores, né? Elas são fundamentais para a formação e reciclagem de chuva e para que essa chuva chegue no oeste do continente até os Andes e mais ao sul do continente. Então é isso que a gente chama de rios voadores, né? Esse processo de reciclagem de chuva que mantém um fluxo de umidade constante e muito mais estável em todo o continente por causa da Amazônia. Quando você perde a floresta, você quebra esse fluxo e diminui a quantidade de chuvas que vai caindo na bacia. Então, secas causam mortalidade de árvores e quando as árvores vão morrendo, menos água flui na atmosfera. Então, esse é o feedback positivo de degradação do sistema. Então, tanto a morte de árvores pelas secas causadas pelo aquecimento global, que causam mudanças no clima, eventos extremos de seca muito intensos e como tivemos no El Niño muito intenso ano passado, em 2023. E também o desmatamento e a degradação causam mortes de árvores e reduzem enfraquecem esses rios voadores, né? Qualquer coisa que cause morte de árvores vai enfraquecer os rios voadores e, consequentemente, aproximar a Amazônia de um ponto de não retorno. Bernardo me explica que ainda não se sabe exatamente quando vai acontecer o ponto de não retorno da Amazônia.
mas os limites críticos são o aumento da temperatura média global acima de 1,5 graus, volume de chuvas abaixo de 1.800 milímetros, duração da estação seca superior a 5 meses e desmatamento superior a 10% da cobertura original da floresta, somado à falta de restauração de pelo menos 5% do bioma. Esses limites, em conjunto com o uso predatório da terra pelos humanos, fazem com que seja bem possível que o ponto de não retorno aconteça antes do esperado. Assim como a Amazônia é um dos principais elementos do sistema Terra que contribui para que ele seja estável, ela também pode ser um elemento que desestabiliza esse sistema. Como já falamos em outros episódios, o monitoramento das transformações na Amazônia feito pelo MAP Biomas mostra que em 2024 a floresta já tinha perdido 18,7% da vegetação nativa, dos quais 15,3% foram ocupados por atividades humanas, como pecuária, agricultura e mineração. Quem vai nos falar mais sobre isso é Philip Fernside, um dos cientistas mais respeitados do mundo quando falamos de Amazônia. Philip é estadunidense, mas mora no Brasil desde 1978 e é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Em 2007, Philip foi um dos cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Philip explica que toda a humanidade queima 16 bilhões de toneladas de carbono por ano. Para controlar a questão climática, é necessário não queimar mais combustível fóssil e acabar com o desmatamento. A junção do aquecimento global com essa queima de carbono vai fazer com que o nosso planeta fique cada vez mais quente e pode causar o colapso da Amazônia. Se a floresta entra em colapso, Philip afirma que o Brasil seria devastado. Primeiro por perder a floresta e toda essa função que falamos de reciclagem de água, mas também porque todas as outras regiões seriam afetadas, como a região semiárida virando um deserto e o litoral teria aumento do nível do mar e grandes tufões. Além disso, teríamos as chamadas surpresas climáticas, que são as catástrofes não previstas pelos modelos de clima, como as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Mas e o corpo humano? Nossos corpos têm temperatura de 37 graus e dá para aguentar mais alguns graus pela capacidade do suor, né, de respirar o corpo, mas é muito limitado. Então, se tem ondas de calor bem acima de 50 graus, as pessoas simplesmente morrem, não? Também é bom lembrar que ventilador tem um limite, segundo a Organização Mundial de Saúde, 40 graus. Acima disso, o ventilador faz mais mal do que bem, né? E isso é com ar seco, com ar úmido, como costuma ter na Amazônia, é mais baixo o limite. Então, o grosso da população brasileira não tem ar-condicionado, não é? E são elite urbana que tem. Mas mesmo essa elite não escapa, não? Porque se tiver eventos de mortalidade em massa, não dá para imaginar que todos os serviços públicos e privados vão continuar normalmente, não? Inclusive fornecimento de energia elétrica. É uma situação grave, não? Primeiro morrem os idosos e as crianças pequenas, que são mais sensíveis, mas com essas temperaturas, todas as partes da população seriam expostas a grande mortalidade. Como o aumento de temperatura global foi algo que aconteceu gradativamente e se intensificou no final da década de 90 no século XX e agora ainda mais no século XXI, a questão climática tomou outra proporção. Mas por muito tempo a sociedade, de maneira geral, não percebia isso. Hoje em dia, com o aumento das catástrofes climáticas, mais pessoas entendem que algo está acontecendo no planeta. Só que é muito comum que, ao falarmos em Amazônia, as populações urbanas se sintam muito distantes. Sandra Reikon, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, também chama a atenção para como nós ainda não percebemos os impactos na nossa saúde como consequências da crise climática.
eles se sentem tão distantes da questão da perda da biodiversidade, da perda da umidade do solo, eles se sentem tão distantes disso que eles não internalizam isso como um problema inicialmente para o bem-estar. Mas do bem-estar, isso vai atingindo a saúde. Para aquelas pessoas que elas têm comorbidades com, por exemplo, a questão da diabetes, a questão da hipertensão, as questões ligadas à saúde mental, elas sentem muito mais do que os indivíduos que não têm, né? A coletividade que não tem esses problemas, pelo menos aparentes. Essas pessoas são aquelas que normalmente são os primeiros a serem atingidos com aumento de temperatura, com as ondas de calor. Então, essa percepção das questões climáticas, elas até bem pouco tempo, elas não faziam parte do cotidiano. E hoje elas começam a fazer. E nesse começam a fazer, os indígenas, eles percebem, as populações tradicionais, mas com foco nos indígenas, eles percebem que a temperatura do solo aumentou, que as árvores estão morrendo, que a umidade do solo está sendo perdida cada vez mais. O cenário é grave. A Amazônia pode atingir o ponto de não retorno até 2050. Isso é logo ali. Muita coisa precisa mudar até lá. Há anos, Philip defende a ideia de que a floresta presta serviços ambientais. Reconhecendo que vivemos em um sistema capitalista e que mudar esse sistema é extremamente difícil, Philip percebe que extrativistas e outros povos que ocupam a floresta precisam vender algo. Afinal, é a exploração econômica do bioma que causa a devastação. Para Philip, os países ricos, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa, teriam que pagar os países que compartilham a Amazônia para que a floresta seja preservada. Seria uma forma de evitar maiores agressões ao clima da Terra. Ao invés de desmatar para plantar soja e vender para o exterior, a venda de serviços ambientais preservaria a biodiversidade amazônica e a vida no nosso planeta. A floresta em pé tem um enorme valor. Não só a reciclagem de água é uma coisa essencial para o Brasil. Obviamente isso traz muito dinheiro, mas também são vidas humanas, não é apenas dinheiro. Né? E evitar essas catástrofes com aquecimento global também é uma coisa com enorme valor em dinheiro e também enorme valor em termos de vida humana. Então, essas são razões para manter a floresta. E só a parte de dinheiro vale muito mais do que se ganha desmatando, vendendo madeira, depois montando pastagem, isso aqui tal. Então, o raciocínio para que esse valor seja transformado em algum fluxo financeiro que mantém quem está mantendo a floresta. Para além do papel que a Amazônia tem de transporte de umidade e de regulação do calor atmosférico, a floresta tem uma importância gigantesca por causa da sua biodiversidade. Não só espécies que já são conhecidas por nós, mas centenas, talvez milhares de espécies que a ciência nunca viu. Em 2021, um estudo publicado na revista Nature destacou que 10,4% das descobertas em potencial de novas espécies de vertebrados terrestres estão no Brasil. Desse percentual, metade está nas florestas tropicais úmidas, como a Amazônia e a Mata Atlântica. Essa é uma região muito rica e a biodiversidade significa um potencial de soluções, assim, ela, além dos papéis que ela tem de estabilizar a própria Amazônia, depende da biodiversidade, ela pode oferecer soluções para o mundo, né, para todos os problemas do mundo. Então, soluções de medicina, soluções de alimento que estão ali. Então, perder a Amazônia significa perder todas essas possíveis soluções que nem conhecemos direito. Muitas conhecemos e não estamos aproveitando, né, o potencial que elas têm. E a diversidade cultural amazônica, o Brasil tem
quase 270 línguas reconhecidas. Cada uma dessas línguas guarda um conhecimento ancestral milenar gigantesco e próprio. As línguas têm conhecimentos muito particulares que você perde uma língua, você perde junto com essa língua o conhecimento gigantesco. Então, estamos perdendo línguas a cada ano que passa. Então, preservar essa diversidade biológica e cultural da Amazônia é fundamental para o futuro não vou dizer humanidade, mas do planeta Terra, sabe? E manter o planeta nesse estado resiliente que todos desejam. Manter a resiliência da Terra é a meta para mantermos também a nossa resiliência. E para isso, como já falamos nesse e em outros episódios, são necessárias ações e comprometimentos. É claro que ações individuais importam. Felipe me conta que não come mais carne de boi desde 2010. Só usa álcool no carro, usa placas solares em casa. São algumas coisas que qualquer um pode fazer. Mas o fato é que nós não estamos na mesa de negociação. A COP30, que aconteceu em Belém entre 10 e 21 de novembro, trouxe alguns avanços. O principal foi a participação dos povos indígenas e tradicionais. A Colômbia também anunciou que é o primeiro país a deixar de explorar combustíveis fósseis e mineração em larga escala na floresta amazônica. Mas a conferência terminou sem um acordo sobre combustíveis fósseis. Um acordo para limitar combustíveis fósseis e desmatamento, que são dois grandes assuntos. Foi dividido, chamado caminho da rota, né? Para esses dois assuntos, nenhum dos dois entrou na declaração final. O importante é relembrar que caso que o aquecimento global sair de controle, né, que é muito perto de acontecer, toda a parte social da agenda do COP30 simplesmente vai para o espaço. E muito que foi discutido foi coisas ao longo prazo, né? Quer dizer, muitas décadas no futuro, que depois desse período e precisa fazer reflorestamento, plantar árvores, etc. Isso são coisas de longo prazo. O que precisa é parar emissões agora. E também a parte de adaptação, né, que é importante, mas não tem adaptação que resolve o problema caso que escapar do controle. Em um texto para o painel de ciência pela Amazônia, do qual Bernardo Flores é coautor, são listadas 9 maneiras de evitar o ponto de não retorno da floresta. Acho importante trazê-los para você. 1. Reduzir drasticamente as emissões globais de gases de efeito estufa. 2. Acabar com o desmatamento, degradação e incêndios florestais em larga escala na Amazônia. 3. Restaurar florestas abandonadas e degradadas em larga escala. 4. Criar e manter áreas protegidas e territórios indígenas. 5. Investir em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. 6. Fortalecer a participação de organizações da sociedade civil. 7. Desenvolver uma sociobioeconomia sustentável de saudáveis florestas em pé e rios fluindo. 8. Manter a conectividade florestal e fluvial ao longo da fronteira Andes-Amazônia. E 9. Incluir os direitos fundamentais da Amazônia nas constituições dos países amazônicos. Bernardo me explicou o conceito de pontos de não retorno positivos. E essas maneiras funcionariam dessa forma. Como o sistema se retroalimenta, se a degradação da floresta para, o resultado vai ser positivo. Da mesma forma que se reduzimos as emissões globais de gases de efeito estufa, o feedback também vai ser positivo. São mudanças que são retroalimentadas, assim como o ponto de não retorno é uma mudança que se retroalimenta e se acelera, um ponto de não retorno positivo seria uma mudança que se retroalimenta e se acelera e leva o sistema para um estado mais sustentável, mudanças, por exemplo, que levam à conservação da biodiversidade ou restauração de ecossistemas e mudanças na forma de manejarmos os recursos, manejar, por exemplo, pesca, caça. Então, são várias formas de manter o planeta com um clima mais resiliente, manter a biodiversidade, que também contribui para a resiliência do planeta. Então, é uma ciência nova, essa dos pontos de não retorno positivos, mas que
considero super importante para que a gente possa resolver o que a gente chama essa policrise, né? Que são múltiplas crises interligadas que estão levando a humanidade e as espécies junto do planeta para uma possível catástrofe. No final do filme que citei na abertura, a Terra é destruída pelo cometa e apenas um grupo pequeno foge para um outro planeta. Mas nós não temos planeta B. É preciso evitar os pontos de não retorno, e isso precisa acontecer agora, enquanto ainda temos tempo. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa e acabar com o desmatamento e a degradação da floresta são ações que mexem com o lucro. Mas do que adianta lucrar se não tiver mais planeta Terra? É uma decisão que parece tão simples, mas já estamos na 30ª COP e nenhum acordo sobre esses temas foi assinado. Nesse cenário, como podemos manter a esperança e contribuir para que a vida humana na Terra continue? É disso que vamos falar no nosso último episódio. Te espero semana que vem. Eu sou Ana Cecília Prestes e este é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Ponto de Não Retorno, o limite climático que não podemos ultrapassar. Roteiro, apresentação e pesquisa, Ana Cecília Prestes. Locução, Ana Cristina Figueira. Produção, Ana Cecília Prestes e Nathalie Khrushchevsky. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Alves.